Olá, doutores! Neste vídeo falaremos sobre a etapa de finalização do tratamento com alinhadores. Finalmente chegamos àquele momento tão esperado de finalizar o nosso tratamento, onde o paciente vai remover os attachments, vai passar a usar contenções e vai usufruir do novo sorriso dele ao final do tratamento. Mas afinal, como é que a gente chega lá? Como é que tem alguma intercorrência? Tem algum segredo para finalização? A gente vai explorar algumas dicas neste sentido. Tá? Mas basicamente, eu já falei da analogia que tratar com alinhadores é como jogar golfe, né? Onde a gente está iniciando aqui o nosso objetivo, vou dar a tacada na bolinha, só que nosso objetivo está naquele buraco lá a 1 km de distância. Então, na primeira sequência de alinhadores, nós vamos nos aproximar mais do objetivo, que é aqui, que é chegar na contenção, ao final do tratamento. Só que, na grande maior parte dos casos, são necessárias mais tacadas, mais refinamentos para a gente chegar nesse objetivo final. Então, em casos curtos, talvez eu inicie o tratamento e já chegue ao meu objetivo final na primeira sequência de alinhadores. Usou lá 10 placas, o paciente está feliz, o ortodontista está satisfeito com o resultado, a gente finaliza. Caso isso não ocorra, a gente vai ser necessário novas etapas, né, ou um refinamento. Como é que funciona isso? Chegou nesse momento aqui, a gente decide, olha, está finalizado? Vou fazer a contenção? Não está bem bom ainda. Vou escanear o paciente novamente para uma segunda etapa. Vai usar a segunda etapa, ficou bom? Contenção. Ainda não chegou no objetivo, a gente parte por uma terceira etapa, assim por diante. Em casos complexos, pode chegar a 3, 4 etapas, 5 até. Em casos mais simples, a gente vai usar uma sequência ou 2 no máximo e vamos finalizar o tratamento. Se eu fosse chutar uma média, é difícil dizer, mas acho que uma média depende muito do perfil de público e de casos que você trata. Eu trato muitos casos complexos da minha clínica, eu diria uma média de 3 etapas para os meus casos, porque eu pego casos mais complexos que vêm indicados por outros profissionais. Mas tem colega que eu já conversei que só trata casos simples. Aí ele, não, eu uso uma etapa, mais uma sequência para finalizar e deu. Então isso varia muito de caso para caso e de perfil de paciente que você está atuando. Nessa nova etapa, como é que a gente solicita ela? Bom, cheguei na primeira sequência de alinhadores, usei mecânicas auxiliares, usei elásticos de intercuspidação se necessário, ou não usei nada ainda, vou deixar para uma segunda etapa se necessário. Eu cheguei no final dos meus primeiros alinhadores. A clínica envia até 24 pares, então eu cheguei lá no meu 24º alinhador. O que eu faço agora? Acabou meus alinhadores. A gente tem que reescanear o paciente, fazer um novo planejamento e pedir para a clínica mandar novos alinhadores, exceto nos casos que o meu planejamento inicial excedia esses 24 alinhadores e tinha lá 50 alinhadores no planejamento inicial. Então eu cheguei no meu alinhador número 24 e está tudo ok, está tudo encaixado, não tenho nenhuma desadaptação, os dentes estão andando nos trilhos. Eu vou dizer que é uma minoria de casos que a gente muda tanto aquela arcada, desde o primeiro alinhador até o 24, que faz muito sentido, na maior parte dos casos, reescanear ele após um ano e fazer uma nova etapa. Mas, se tiver tudo ok, já fiz isso também, estou com pressa, não tenho scanner, estava tudo indo bem, eu vou continuar o fluxo do tratamento previsto, eu simplesmente solicito para a Click Aligner me enviar agora o alinhador número 25 até o 50, certo? Então, como é que funciona? A gente pode solicitar essa nova etapa antes ou após o último estágio. Por quê? Isso é bem interessante. Aqui é uma dica clínica que eu uso muito na minha clínica. Eu não espero o paciente usar o último alinhador. Eu sei que vai ter mais um refinamento. Então, na consulta que eu vou entregar para ele o último alinhador, eu também já escaneio. E aí eu já ganho 15 dias de tempo, 15 dias para planejar novos alinhadores e solicitar o refinamento. Se não, o paciente vai ter usado esse último alinhador, eu não vou ter mais nada para entregar para ele na próxima consulta que ele voltar e eu vou ter que escanear ele e ainda às vezes demora mais 20 dias para chegar aos alinhadores novos. Então o paciente às vezes fica com aquele aparelho por muito tempo na boca, fica desconfortável, começa a usar menos e aí pode ter uma fratura e a gente pode ter uma recidiva. Então o que a gente recomenda? Que vocês escaneiem esse paciente antes do penúltimo ou do último alinhador. Ah, mas doutor, ele não vai utilizar, o dente não vai estar diferente, então do teu escaneamento, ele vai ter usado mais o alinhador, vai estar mais alinhado que o teu escaneamento? Vai, mas é tão pouco, a gente já conversou sobre isso, que não tem problema algum de botar a nova sequência. Na pior das hipóteses, você vai pular o alinhador 1 da próxima sequência, então você vai iniciar com o alinhador 2. Mas normalmente funciona super bem, porque a gente sabe que os dentes vão, quando não está usando o alinhador, ele tende a recidivar um pouquinho. Então outra dica,
Nesse momento, o paciente vai utilizar o último alinhador como contenção até os novos chegarem. Então, se é um movimento mais previsível, na maior parte dos casos, a gente pode pedir para o paciente, olha, vai demorar para chegar a tua próxima sequência. Para aumentar a vida útil desse aparelho que você tem aqui, desse último alinhador, você utiliza ele, por exemplo, somente à noite. Então, esse alinhador vai ser usado à noite como uma contenção, enquanto os novos alinhadores não chegam. Né? Então, essa é a dica que eu estava falando aqui, essa opção nesse período. E a outra opção, para quem mora mais distante, para quem mora no interior, ou o paciente está viajando, vai viajar, vai demorar para poder entregar esses pacientes numa nova consulta, vai ficar mais de 30 dias sem receber novas placas. Em últimos casos, vocês podem pedir já quem tem caso ilimitado com a Click, uma dica aqui, pode pedir já, tem um plano Unlimited, eu peço para a Click Align me mandar 2 cópias da última placa extra, antes de chegar no final do tratamento. Então, quando chegar na última placa, eu ainda tenho mais 2 cópias dessa para o paciente usar enquanto não chegam os novos alinhadores. Ou eu posso realizar uma moldagem, eu nunca mais fiz isso, realizar uma moldagem, vazar em gesso, prensar uma placa em casa, não gosto dessa alternativa, mas tem gente que ainda usa, que confecciona uma placa de contenção temporária, para esses dentes ficarem contidos ali, enquanto não chegam os novos alinhadores. Então é muito mais cômodo a gente usar aquela primeira opção de escanear antes da última etapa, ou a segunda opção de pedir para o paciente usar essa última etapa como contenção em uso noturno até que chegam os novos alinhadores. Certo? Então, como é que a gente solicita? Né? A gente pode, então, como eu já falei antes, a gente pode fazer um novo escaneamento, né, que é o mais usual, ou pode ser baseado no último alinhador. Certo? Então, que são nos casos de mais de 24 estágios, a gente pode solicitar o envio dos alinhadores restantes baseado nesse último alinhador. Como é que a gente faz essa solicitação lá no software da Click Cloud? Lembrem que vocês criaram um paciente, realizaram um pedido, selecionaram um produto e esse paciente está lá junto no Viewer no Click Cloud Pro. Vocês clicam na ficha do paciente no Click Cloud Pro e ele vai abrir aqui o histórico. O pedido foi submetido, o pedido foi recebido pela Click Aligner, o planejamento foi aguardado a aprovação. Essa é a timeline normal de um caso. Eu recebi um primeiro projeto, rejeitei o projeto ou realizei ajustes. No caso aqui eu realizei ajustes porque está nesse cantinho aqui da tela. Ó. Quando fica esse Click Cloud um pouquinho mais para dentro aqui, quer dizer que eu modifiquei. Se fica em branco aqui, significa que eu rejeitei. Então, aqui está o pedido que eu recebi, aqui está o que eu modifiquei, aqui está o que a Click me entregou e aí então eu aprovei e estava aguardando fabricação e aí então os alinhadores foram enviados. E aqui a gente tem uma informação de envio aqui ainda. Quando minha primeira sequência de alinhadores chegou nesse estágio, alinhadores enviados, ele disponibiliza 2 botões novos aqui em cima, que são contenção ou refinamento. Tá? Lembrando que hoje, em 2025, todos os casos da Click contêm um par de contenção incluso. E é aqui que você solicita esse par. Então, se o meu tratamento já atingiu o objetivo, eu quero finalizar ele agora, eu clico aqui em contenção e aí eu posso selecionar um escaneamento, para enviar um escaneamento para contenção, ou ainda eu posso selecionar uma contenção baseada no último alinhador. Ela fica levemente ativa e é muito interessante na maior parte dos casos. Então eu tenho lá 15 alinhadores, o alinhador número 15 está bem adaptado, não tem o scanner, eu posso solicitar uma contenção que é uma cópia do 15, só que ela vai vir fabricada sem os attachments. Então quando a gente recebe essa contenção, a gente tem que lembrar de remover os attachments e o paciente pode usar esse par de contenção ao final do tratamento. Se eu não atingir ainda meus objetivos, eu preciso solicitar uma nova etapa. E é aqui, nesse botão de refinamento, que a gente solicita isso. A gente clica ali, ele vai abrir novamente o formulário de pedidos, a gente preenche brevemente as instruções para esse detalhamento final, ou para essa segunda etapa em casos mais longos, vai precisar ainda de uma terceira ou quarta. E aí vai aparecer aqui uma nova linha de pedido submetido novamente. O pedido vai ser recebido pela Click e a gente vai receber um planejamento que vai estar aguardando a aprovação. Eu vou ter que novamente revisar esse projeto e aprovar ele para aí então ele entrar em fabricação e ser enviado novamente para a gente. A Click Aligner contempla frete grátis na maior parte dos nossos planos e contempla um par de contenção. Isso é muito prático, só depende da gente fazer o projeto e aprovar que a Click Aligner imediatamente envia esse tratamento. Se eu usei essas próximas sequências e aí então eu cheguei no final do meu tratamento, agora eu quero finalizar o caso, eu chego no momento da contenção. E para isso, a Click Aligner tem a contenção Click Care,
que um par de ClickCare já está garantido, já vem gratuitamente, mas a ClickCare é o produto ClickAligner de contenção. Ela também é confeccionada em ClickFlex 6.0, que é um copoliéster de última geração, só que ela vem numa espessura de 1 milímetro, ela vem mais espessa que os alinhadores, ou seja, ela é mais rígida para ter uma maior durabilidade e de fato conter os dentes a longo prazo. Ela também, essa durabilidade maior, aumentada dela, permite uma vida útil média de pelo menos 6 meses de cada par de contenção, e a ClickCare ela contempla um kit como este aqui que está na imagem, está aqui na minha mão o kit do ClickCare, e dentro desse kit aqui vem 3 pares de contenção, ou seja, 3 superiores e 3 inferiores. Isso é suficiente para o paciente utilizar mais de 1 ano de contenção, 1 ano e meio, 2. Tenho pacientes, muitos, que já usaram a mesma placa por 1 ano. E isso, a vida útil dela, vocês sabem, varia de acordo com o perfil do paciente. Paciente bruxômetro, paciente que não cuida da placa, não limpa direito, te remove sem cuidado, ela vai reduzir a vida útil. Pacientes que cuidam mais, talvez com dentes mais expulsivos, vai aumentar a vida útil dessa placa. Então, a vida útil dela varia de, no pior dos casos, sei lá, 4 meses a 1 ano. Tá? Então, uma média, uns 6 meses. Eu recomendo trocar a cada 6 meses. Então, a gente tem placa aqui para 1 ano e meio. Se eu fiz um tratamento para uma arcada só, eu tratei só o arco inferior e eu quero contenções só para o arco inferior, a ClickCare ela é o mesmo preço, só que ela manda 6 placas. Aí a gente tem placa para mais de 2 anos. Né? Então fica super acessível para o paciente, ele compra e claro, após esse 1 ano, 2, ele volta para revisar e a gente solicita mais placas quando necessário. Aqui dentro do kit, tá? dessa sacolinha, que é muito bacana, vem uma case para o paciente, né? Um gancho removedor e vem os pacotinhos, né? Vem 3 pacotinhos ou 6 com as contenções e vem ainda um manual de uso para o paciente, que é como higienizar essa contenção, como colocar e como remover e como ter bons cuidados de higiene com a placa. A ClickCare é uma excelente opção. Qual que são os protocolos, né, e recomendações de uso dela? O protocolo é de uso integral na primeira semana, então entregando ela hoje. Às vezes ela até entra apertando um pouco os dentes do paciente, porque o alinhador que ele estava usando como contenção acabou cedendo um pouco. Então ela entra apertando, então ele vai usar integral na primeira semana. A recomendação é depois de uso noturno. Depois dessa primeira semana começa para uso noturno, após esses primeiros dias. Né? Usou 7 dias, aí depois uso noturno. E a troca recomendada, como eu falei antes, é de a cada 4 a 6 meses, que é suficiente se for trocar em 4 para 1 ano. Se for em 6, 18 meses de contenção. É claro que isso aqui é só uma sugestão, é assim que eu utilizo, né? E é claro, se o caso já está super estável, está super bem finalizado, ele pode simplesmente, quando entregar a contenção, dizer, olha, usa só para dormir. Agora, o caso está faltando um pouquinho, algum detalhamento tem algum diastema, algum espacinho remanescente, ela vai entrar levemente ativa, eu peço para usar 1 semana direto, e aí depois só para dormir, entenderam? Então, é algo super confortável, é discreto, tem casos que a gente opta por uma contenção híbrida, ou seja, a gente pode colocar a contenção fixa para conter uma rotação de incisivo inferior nos anteriores, realizar o escaneamento e fazer uma ClickCare sobre essa para conter a questão transversal. Ou tem casos que a gente opta por uma ClickCare no arco superior, porque ela é mais estética, mais discreta, mais fácil de colocar e remover que um wraparound, por exemplo, não atrapalha a dicção do paciente. E na arcada inferior a gente opta por uma barra 3x3. Então, ela é super versátil e ela permite, então, usar em ambas as arcadas ou somente uma arcada. E é claro que contenção tem que ser recomendada de acordo com a maloclusão inicial e de acordo também com o hábito do paciente. Eu pergunto muito para o paciente, olha, tu prefere uma contenção fixa inferior, que pode te dificultar a higiene e acumular mais tártaro, então tu vai ter que limpar bem, cuidar bem dela, mas não precisa da tua disciplina de colocar a placa todas as noites, ou algo removível, que requer tua disciplina de usar todas as noites, porém te dá muito mais liberdade para higiene e escovação. Então, pacientes adultos muitas vezes já se adaptaram ao uso de placas durante o tratamento com alinhadores, vão preferir usar uma contenção removível, né? Uma contenção removível ao invés de uma contenção barra fixa que vai acumular muito tártaro na lingual dos incisivos inferiores. Então, é uma escolha pessoal e individualizada para cada paciente. Mas eu, na minha clínica hoje, eu contenho os tratamentos em 90% dos casos com a ClickCare e me sinto muito confortável com isso.
Certo, gente? Aqui a gente encerrou mais esse módulo. Então a gente foi lá do início do tratamento até aqui as fases de contenções. Eu convido vocês a assistirem os próximos vídeos aqui no nosso canal e os vídeos aqui na plataforma da Clique. Nós temos aulas avançadas, temos aulas com outros professores, aulas de não somente de ortodontia clínica, aulas de marketing, finanças, cirurgia ortognática. Então podem rolar para baixo aqui, eu tenho certeza que na plataforma vocês vão encontrar mais vídeos disponíveis. E para quem está começando com os alinhadores, seja bem-vindo então a Clique Aligner. E essa frase eu gosto muito, que a odontologia digital está evoluindo assustadoramente rápida. Não é rapidamente, é assustadoramente rápida, ainda mais agora com inteligência artificial. E o quanto antes a gente iniciar, quanto antes a gente botar isso no nosso fluxo da clínica, melhor é essa transação. Quanto mais a gente demorar para migrar para o digital, mais diferente e evoluído vai estar o digital, e essa migração acaba se tornando mais complexa, porque os aplicativos vão estar mais evoluídos, a técnica vai estar mais evoluída. Então sempre é bom quando a gente é um early adopter, não precisa ser o pioneiro, mas um early adopter iniciar. Então está mais do que na hora para você iniciar, e seja bem-vindo a Clique Aligner e conte conosco para tirar eventuais dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigado e até a próxima!